Estamos começando Mergulhando no Espelho. Hoje eu trago uma pessoa que, como sempre, vocês vão gostar muito. Ele é bem jovem, viu? Não sei nem quantos anos ele tem. Vamos saber durante o nosso podcast. O nome dele é Felipe Dantas Lourinho. Não é isso, Felipe? Isso, Felipe com I, na verdade. Ah, Felipe Fi... Coi. Ele é médico, é clínico geral e ele é especialista em saúde da família. Né? Esse negócio de família é uma coisa muito séria, não é? Vamos conhecê-lo? E aí, Felipe, Tudo bem? como você está? Tudo tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. E aí, vem participar do nosso podcast, está Vamos, disposto a mergulhar no espelho, falar de você? com certeza. Inclusive, obrigado, né, pelo espaço, por falar um pouquinho, né, de saúde, um pouquinho da minha vida. Vamos lá bater o papo. Você é uma Vamos pessoa fazer. muito querida, né? E é por isso. Ah, Né? Você é muito família também, não é? sou, bastante. Assim, minha família mora aqui perto de mim. Acho que ser um adulto saudável é ter um local de pertencimento. A gente quer um grupo de pessoas ali para te dar um acolhimento, validação. Muito do que a gente vê na sociedade vem disso, de uma necessidade de acolhimento. Como é esse papo de saúde da família? Como é isso? Então, minha história com a saúde da família, a atenção primária, foi meio que inusitada. Eu saí da faculdade querendo fazer residência em neurocirurgia, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar com medicina de família aqui em São Paulo. E aí mudei para cá, ia trabalhar um ano e fazer a prova de residência. E nisso já estou há 7 anos e veio a pandemia, aí eu trazia um pouquinho mais, aí depois mudaram um pouquinho os planos, pensei em trazer minha família mais para perto. E aí fui adiando esse plano e ao mesmo tempo me encantando com o contato próximo, né, com a de atenção primária, a saúde básica. Que apesar de ser básico, não é fácil. Na verdade, o básico deveria ser bem mais valorizado, porque a gente tem que fazer um pouquinho de tudo e até na hora de mandar para uma especialidade tem que saber o que colocar, para quem mandar. Então acho que devia ser inclusive mais valorizado. O fato é que eu estou há 7 anos e não sei, acho que eu penso em seguir com isso por longos anos aí. Porque a gente não fala mais de médicos da família, ninguém fala mais, pelo menos Deveria, pouquíssimo, né? Não é como antigamente, todos eu tenho aquele médico tal, que é o médico da família. Hoje eu não deveria, ouço isso, né? deveria. O que é que acontece? É que a gente vive no mundo inteiro, mas especificamente no Brasil, um momento que a saúde ela está cada vez mais entregue em grupos privados que não priorizam a saúde em si. Elas priorizam o dinheiro Eu que o vivo isso, eu adoecimento sei gera. disso, Todo todos mundo nós vive. que vamos, né? Então, assim, a classe média, via de regra, tem uma ideia de saúde errada porque eles acham que só por ter um plano de saúde e a liberdade de escolher com quem vão consultar, qual especialista eu vou escolher aqui no meu aplicativo X, isso é saúde. E não. Então saiu um pouco de cena a ideia do médico da família, que era aquele que cuidava de tudo, que resolvia todos os males da casa, ia até a casa às vezes consultar as pessoas. E entrou um paciente Frankenstein, que eu chamo, que é aquele paciente que tem um problema de coração, aí passa com um cardio, que ele escolheu. Aí tem um problema de pulmão e passa com um pneumo que ele escolheu. Aí o cardiologista passa um remédio que anula o efeito do remédio do pneumo. E aí ele ficou descompensando do pulmão ou do coração e não tem esse papel central do regente da orquestra, que para mim é imprescindível, que é o cara que vai lembrar que tem um remedinho desse aqui que ele pode conciliar com esse. E aí o paciente vai ficar tranquilo. Então isso não tem, porque não se prioriza mais o conforto, né, a qualidade de vida, e sim o quanto que você pode pagar por um plano de saúde. E no SUS existe em teoria, né, deveria funcionar muito melhor, por questões logísticas e políticas e econômicas isso não acontece. O fato é que a gente tenta fazer o melhor com a estrutura que temos. E, assim, de norte a sul do Brasil, eu tenho certeza que o pessoal que trabalha ali nos postos de saúde, nas UPAs e pronto-socorros, eles fazem mágica, assim, às vezes com pouco recurso. E a ideia, acho que em médio e longo prazo, é sucatear um pouco mesmo, sabe? Eu acho que parece que existe um projeto, às vezes, bem arquitetado para sucatear, para que os bons profissionais ou aqueles bem dispostos cansem e saiam, para depois dizer que não presta mesmo e terceirizar tudo, privatizar tudo. A ideia que dá é isso, né? Sem falar de nenhuma gestão especificamente, mas de maneira geral, no mundo todo, é isso que eu observo. Eu acho que para mim medicina é proporcionar saúde e saúde é priorizar o tempo de vida que você tem. Eu acho que a grande moeda de troca na sociedade, desde sempre, mas especialmente hoje, não é o dinheiro, mas sim o tempo da sua vida que você gasta para ter aquele dinheiro.
Então, muita gente quer priorizar mais o tempo de vida e acaba usando o tempo de outras pessoas, explorando outras pessoas. Então, para mim foi muito chocante, depois de formado, perceber que a sociedade tem abismos, assim, ainda mais aqui em São Paulo. Para mim era surreal isso. Eu moro ali no centro, na República. Então eu vejo muito. Eu fazia visita domiciliar, às vezes, em morro, em casa de madeira, que às vezes nem tinha piso. Saía de trem até o centro de São Paulo, onde tem aquela confusão de encontro de uma classe média que às vezes se acha que é rica e junto com uma gente pobre, pessoas viciadas em crack na rua, e moradores de rua, enfim, aquela coisa no centro de São Paulo. E assim, do nada, às vezes eu tava na casa de um colega de trabalho, às vezes outra especialidade, sei lá, cirurgião plástico, num rooftop, num bairro nobre, socializando entre colegas, às vezes amigos, e assim, totalmente diferente, tanto do centro que eu morava, quanto da comunidade que eu atendia. Das comunidades, né, que eu trabalhei muito tempo também na Zona Leste. E aí aquilo foi o primeiro impacto pós-formado, morando em São Paulo, e ver esse nível de exploração do ser humano. Foi, acho que isso foi o que mais me encantou com a saúde da família, assim, foi perceber essas diferenças e entender que eu podia fazer alguma diferença ali na vida daquelas pessoas. Entre tantas especializações, por que você chegou e disse: eu vou pegar, você médico mesmo, cuidar da família? Você acabou de me explicar direitinho, mas por que médico da família, especificamente? Acredito que a medicina de família me encantou, especialmente pelo contato próximo com o ser humano. Ali eu escuto mais do que problemas ou sintomas, eu escuto histórias de vida. E acho que nada melhor para um ser humano do que ouvir histórias para aprender a contar essas histórias um dia e tentar ajudar de alguma forma. Acho que a gente está aqui por um papel social um pouco maior do que só dinheiro e prestígio. Enfim, realmente entender histórias e tentar ajudar com aquilo que você pode de conhecimento técnico. E como você vê esse processo de robotização? A medicina está entrando nisso, inteligência artificial, que eu gosto, tudo, mas como tá isso, como é isso para você como médico? Olha, Agenda, eu acho que é difícil falar porque eu trabalho numa região extremamente carente, assim. Eu atendo pessoas muito pobres, às vezes, Em que região empobrecidas. você trabalha? Quais são as Atualmente regiões eu ou estou na região? Zona Oeste, estou no extremo oeste ali em Itapevi, mas região periférica. Tem de todas as classes ali, mas eu atendo pessoas em situações bem, de vulnerabilidade social bem elevada. E é difícil falar porque eu comecei a atender com computador há 3 anos. Então, assim, difícil pensar numa realidade que vai ser substituída totalmente por um robô. Eu acho que isso um pouco, talvez aconteça um dia, claro, mas é um pouco de uma ilusão de uma classe média que está dentro de uma bolha. E a gente vê tanta inteligência artificial para tudo, mas olha, o mundo está bem longe às vezes de chegar nesse ideal. E também não sou tão otimista não, viu? Eu acho que em termos de saúde, o atendimento personalizado, individualizado, vai ser cada vez mais um privilégio de poucos que podem pagar por isso. Ao passo que a inteligência artificial talvez seja uma versão básica disponível para a galera que não tem tanta grana, sabe? Agora, você tem algum projeto, fez ou tem algum projeto ligado ao seu trabalho? Tenho. Faz uns 3 meses que eu comecei a trabalhar com um projeto que eu já vinha idealizando há um bom tempo. Eu batizei ele de Projeto Terapêutico Singular Inteligente, que é nada mais é do que uma releitura do Projeto Terapêutico Singular, que já tem no SUS, especialmente na saúde mental. Mas me fala como é esse projeto que tem no SUS. Hum, É terapê, como é o nome? Projeto Terapêutico Singular Inteligente. Projeto Terapêutico Singular. Já Isso. tem esse projeto do SUS, né? Já tem. Ele é muito falado nas cartilhas de saúde mental, porque ele visa trazer o paciente para discussão com os profissionais sobre a própria saúde. Então é como se tivesse uma. Eu chamo de esquadrão da moda da saúde, que é tipo, o paciente está aqui junto com o psicólogo, com o psiquiatra, com o clínico geral, com o enfermeiro, dentista, e aí todo mundo meio que monta junto com o paciente um projeto, um plano terapêutico a médio prazo. E a gente estabelece objetivos bem definidos e o que é que cada um vai fazer para chegar lá. E aí tem vários estudos já mostrando que a adesão ao tratamento é muito maior, porque o paciente se sente acolhido. Ele não está sendo largado, assim, atendido por um, aí encaminha para outro, sabe? Ele está ali na mesa, ouvindo e debatendo sobre a opinião dele acerca da própria saúde. E eu acho isso fantástico. Eh, Peguei muito também do modelo que a gente chama de método clínico centrado na pessoa.
que é um modelo de atendimento também, onde a gente dá mais espaço para o paciente falar, se expressar, falar o que que ele entende acerca da própria saúde, do processo de adoecimento, como se eu estivesse aqui contigo e te perguntasse, Agenor, vamos supor que você está com uma dor aí, não sei, na perna. Como que isso impacta na tua vida? O que que essa dor representa para ti? Alguns poderiam falar, olha, é uma dor que é tranquila, não impacta em nada, mas eu preciso ver o que que é, né? Eu tô preocupado. Outros falariam, não, vim aqui porque minha esposa mandou, isso aqui não é nada. E outros falariam, nossa, eu tô com medo disso ser uma artrose no meu quadril e isso tá me trazendo um peso enorme da minha idade e eu não consigo dormir porque a cada dia que passa eu penso que o tempo tá passando e essa dor piora e daqui a pouco eu não vou mais sair da cama. O mesmo problema com diferentes opiniões. O paciente é mais importante do que a sua dor, é isso que você está dizendo? A opinião Ele como pessoa, como... A dor não é só a dor, tem toda uma história. tem que saber o que que aquela dor representa para aquela pessoa. Tem muita psicologia nesse Tem, tipo de tem. atendimento, É porque você está me transferência, falando... é transferência e contra-transferência o tempo todo. O pessoal da psicologia domina isso com maestria, mas na medicina de família também. A gente precisa explorar um pouco esses artifícios, né, para ter uma boa relação médico-paciente e fazer aquela pessoa seguir o projeto terapêutico dela. Então, de fato, tendo em vista essas diferentes opiniões acerca da dor na perna, eu vou poder te oferecer não só uma opção de tratamento ou outras opções de tratamento que você consiga fazer e queira fazer, mas também te dar um local de confiança, um local seguro para você se expressar e me trazer outras coisas. Porque a partir daí eu posso também construir outras linhas de raciocínio e descobrir outros problemas. E aí, para fazer isso, precisa de tempo. E tempo no sistema público é muito escasso, assim, a gente tem 4, 5 pacientes por hora, às vezes demanda espontânea, é muito difícil fazer isso. Enfim, basicamente, eu acredito Deve que ser um é isso. problema que os médicos passam por isso, né? Muitos pacientes, dependendo. Todos, todos. E aí isso, a medicina também está ficando saturada. Acho que hoje a gente está passando por um processo que a enfermagem passou nos anos 90, a psicologia deve ter passado também, que é abrindo muitas escolas de medicina, com poucos hospitais de escola, ou quando tem é super lotado de vários alunos. E tem também agora, sempre teve, mas agora está mais evidente aquela coisa a medicina como sendo status. Aí a gente tem muito médico que forma. Isso acontece com o plano de saúde. Já me Acontece. perguntaram qual é o seu plano de saúde. Eu digo, é tal. Poxa, você não pode, não tem condição de plano melhor? Eu digo, não, é o plano de saúde que eu tenho há 10 anos, Entende que até o mas plano de saúde vira um status? vira um Entende? status. Pode ser qualquer um. Não Tem que pode ser ser qualquer um. o plano. É o plano. Falo brincando aí. Tá falando uns diabos de uns médicos que não gosta de gente, não gosta de pobre, não gosta de SUS, só quer dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas isso reflete uma realidade sociológica. Mas aí chega no dia de um plantão, uma UPA, porque assim, não vai formar aí pro Einstein, pro Lógico, Sírio, lógico, Libanês, você lógico. vai formar e vai pra uma UPA, vai pro posto de saúde ali da sua cidade. E aí chega lá não sabe passar uma dipirona, não sabe ouvir as pessoas, não sabe fazer um exame físico, palpar a barriga, sabe, ao escutar um coração. Tem o melhor estetoscópio do mundo, que ganhou de presente ou comprou na viagem para os Estados Unidos, mas não sabe usar. E aí aquela boa e velha propedêutica, né, que é o ato de examinar direitinho, passo a Fazendo a passo, anamnese direitinho fazer do a processo. anamnese direitinho, que às vezes não dá tempo mesmo, mas assim, atenção ao paciente, ouvir, ou só olhar nos olhos do paciente enquanto ele está falando, é uma coisa que está se Essa escuta desaprendendo. é muito importante, né? É a escutativa, né? E é isso que eu estou tentando levar para o meu projeto, meu modelo de atendimento particular. Agora, eu acredito, nós vamos chegar no seu modelo, Uhum. é, que isso reflete toda uma realidade que a gente está vivendo, de egoísmo, de uma série de coisas que eu acho que ficou mais evidente. Entre caráter, entre uma série de valores, de coisas que acontecem, que eu acho que antigamente talvez até acontecesse, e nós, pela falta da internet, Uhum. não tivéssemos essa informação. Não for, eu estou em dúvida se não era visível ou se realmente o homem se tornou mais egoísta. Eu tenho dúvida, eu tenho Hum, essa dúvida. é, O que é que você acha? Você como uma pessoa, quantos anos você tem? 34. Como você é bem mais jovem do que eu acha Obrigado. disso. Bom, eu acho que é um pouco das duas coisas. O egoísmo sempre existiu. Eu acho que ele é uma forma das pessoas que não têm tanto acolhimento nem validação pedirem por isso. A pessoa às vezes conta a própria narrativa numa posição de enaltecimento, na esperança de que outras pessoas também vão olhar para ela da mesma forma. E também vejo que
assim, 90% da população não tem tempo para se preocupar com o outro, porque os desafios do dia a dia são cada vez piores. Eu estou aqui preocupado com o que eu vou comer daqui a pouco, com como que eu vou pagar minha conta da Vivo na A semana que luta pela vem. sobrevivência, o consumo é muito maior agora, né? A gente tem que, isso aí é organicista, né? A gente tem que priorizar os órgãos vitais antes de se preocupar com o outro. Então, assim, eu vou primeiro preocupar como é que eu vou sair do buraco para tentar olhar para o próximo. Primeiro coloco a máscara em mim, depois no outro. Tem um pouco disso. E tem também o lado perverso de uma sociedade cada vez mais narcisista, né? Narcisista. A gente está fabricando personalidades narcísicas assim aos montes, especialmente com o uso de rede social. De repente é mais vantajoso eu postar uma selfie com essa taça aqui e marcar o restaurante mais caro da cidade do que de fato apreciar o que está dentro da taça. E aí nisso eu vou, sem perceber, eu vou sendo arrebanhado, junto com uma massa de outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa, já sem perceber que elas já não aproveitam o momento. Elas simplesmente querem mostrar que tem algum conteúdo, mas a cada vez que elas fazem isso, elas perdem conteúdo. É a leitura que eu faço assim. Eu concordo plenamente com você, que você até perguntou porque Narciso estava aí, né? Uhum. E eu sou um estudioso do distúrbio, não do narcisista, do distúrbio comportamental narcisista, porque isso existe, é um negócio terrível que as pessoas não têm muito conhecimento. As pessoas não É, sabem que quem tem um distúrbio comportamental narcisista se assemelha a um psicopata. As pessoas só veem o psicopata e o distúrbio, as pessoas é, não conhecem muito. eu acho que seria interessante levar a conhecimento, né, do grande público os padrões de abuso de um relacionamento narcisista. Tipo, a gente já devia sair da escola sabendo o que que é um love bombing, um Essas gaslight, coisas têm. um tratamento de silêncio, perceber que isso não é normal numa relação. Isso eu acho que, independente de ser uma relação romântica ou não, pode ser uma relação de trabalho, Lógico. mas isso é importante Ou de saber. trabalho, de amizade. Mas agora o que eu vejo hoje é mais uma necessidade das pessoas de catalogar todo mundo. De repente não existe mais mãe, sei lá, que se preocupa demais, é uma mãe narcisista. Né? Não pode As pessoas tendem a simplificar as coisas. Não é bem assim, né? catalogar sem ter Catalogar, qualificação então, para isso. você ter Por exemplo, se eu estou num relacionamento abusivo, não característica o não, relacionamento não é narcisista. da minha alçada saber diagnosticar aquela pessoa que eu tô. Basta eu reconhecer que aquilo não me faz bem e sair. Mas as pessoas estão com a tendência, a internet, todo mundo virou doutor, todo Ah, mundo na uhum, internet é especialista em tudo. sim, Né? Foi um vídeo assim, que eu coloquei sobre narcisismo, aí já começaram a dar palpite, não é bem assim, que não sei o quê, eu fiquei quieto, eu digo, deixa aí, que as pessoas, é, todo mundo entende tudo. Né? exatamente. Você pode falar uma coisa de medicina e ver uma pessoa que não entende absolutamente Sim, nada, e você sim. não concorda com isso, porque não sei o que, você está errado. Todo mundo virou especialista em tudo na internet. Quando isso chega na minha porta, assim, diretamente, eu não acho ruim alguém duvidar da minha opinião enquanto médico, porque eu consigo mostrar, na maioria das vezes, de maneira lógica, o porquê que aquele protocolo, aquele tratamento é melhor. Eu acho que, inclusive, quanto mais pessoas tiverem a capacidade de duvidar e questionar de maneira respeitosa, mais a gente tinha que se preocupar em estudar mais e trazer essas respostas. Eu acredito que, assim como na psicologia, toda pessoa que se forma em medicina, por tabela, tem que ser um bom comunicador. A gente precisa saber levar a mensagem para qualquer pessoa, seja ela um analfabeto, nos confins do Brasil, Se comunicar, né? seja a pessoa mais rica do mundo, que também não vai saber o tanto que você sabe enquanto especialista em qualquer coisa que você se dispõe a estudar. Então, acredito que temos que ser bons comunicadores. Médicos têm que saber passar a notícia, passar sobre prevenções. Por exemplo, se for um dermatologista, tem que mostrar para a pessoa o que ela deve fazer para evitar câncer de pele. Patologistas, radiologistas ficam um Uma pouquinho mais medicina atrás. preventiva, né? Seria Preventiva, isso? sim, sim, preventiva. Por exemplo, eu vi esses dias um meme que eu achei fantástico. Era de uma coloproctologista, não vou lembrar o nome dela agora, mas ela pegou duas fotos daquele personagem Odette Reutemann, Odete Roitman. da de Certo. 88 e a de agora, de 2025. E aí ela colocou a música, né, da Gal Costa ao fundo e a legenda. Se você conheceu essas duas versões de Odete, tá na hora de fazer uma colonoscopia. Prevenção de câncer de colo. Então, assim, foi genial, porque ela conseguiu transmitir a mensagem de uma maneira descontraída e todo mundo entendeu.
Assim, bastava você saber ler o rodapé e reconhecer as duas imagens e saber, opa, tá na hora de fazer o rastreio, ou pelo menos procurar um médico para saber se realmente é isso que tem que fazer. Nós estamos falando sobre tudo isso, que é Uhum. ótimo, mas me fala sobre o teu projeto, Hum. diretamente, como é o. Projeto terapêutico singular inteligente. Certo. É, inteligente por quê? Porque ele vai se moldar às necessidades de cada paciente. Não é uma coisa Só o estética, paciente é visto individualmente, como um indivíduo, como indivíduo, com toda a embora sua esteja complexidade. dentro de um contexto social, econômico, político, Isso, ideológico, mas tendo por isso ele é visto individualmente, como um isso. indivíduo. Eu peguei muito dessas duas diretrizes que eu te falei, o método clínico centrado na pessoa e o projeto terapêutico singular, e também peguei muito da minha experiência quando eu fiz parte da minha graduação na Finlândia, lá no Polo Norte. Depois eu posso falar mais sobre ela. E eu percebi também nesses anos de UBS que o que de fato faz diferença na vida de uma pessoa, assim, em termos de saúde, são quatro coisas. Uma imagem de um clínico geral, médico de família, para fazer ali o controle de comorbidades, fazer uma anamnese direitinho, pedir os exames, né, necessários, dependendo de cada idade, cada fator de risco, familiar, pessoal, medicações de uso contínuo, enfim. De novo, o orquestra ali, o regente da orquestra. Enquanto que também é importante nutrição, saúde mental e atividade física. Assim, são quatro pilastras da saúde preventiva, ao meu ver. Então, eu montei uma pequena equipe, composta por mim, o Vinícius, que é o treinador, a Gabriela, que é a nutricionista, e estou em busca de um psicólogo para fechar o panorama, né? As quatro pilastras. E aí, mas só com esses três elementos eu fiz meio que um clube da saúde. A pessoa ela paga um valor X a cada 2 meses para acompanhar com todo mundo. E aí cada um tem um momento dentro dos 60 dias de protocolo. Pô, que Primeiro dia eu chamei interessante. de protocolo D60, né? 60 dias. O D0 passa comigo, faço aquela anamnese, peço check-up geral, dependendo de cada caso. Enfim, conheço a pessoa e ela vai me dizer nesse momento quais são, o que que ela entende como saúde, como é que ela gostaria de melhorar a saúde dela dentro dos próximos 2 meses. Às vezes traz uma coisa ilusória, tem gente que chega para mim e fala, quero perder 30 quilos. Não dá para E, fazer isso de maneira saudável. E aí eu tenho que entrar com conhecimento técnico para explicar para ela que isso não é saudável. E mais do que isso, eu queria muito a ideia quero muito a ideia do psicólogo, né, do especialista em saúde mental, para pegar essa pessoa e falar, olha, nessa mente fértil que tem tantas coisas florescendo, quantas sementes foram plantadas pelas coisas que você consome nas redes sociais, consome na mídia, e quantas foram de fato plantadas por você? o que ela absorveu, o que não Exato, é dela, né? Que não é dela na sua natureza exato. mesmo, Por né? que que você quer perder 30 quilos em 60 dias? Isso aí não é inerente. Nenhum ser Não, humano nasce com essa mas ideia. é lógico. E aí eu acho que é importante isso, porque as pessoas não estão sabendo mais nem o que elas querem direito. Muita gente chega com Elas se ideia. perdem na internet. A internet fala tanta coisa. A internet que eu digo são pessoas, Sim, né? sim. Então, assim, Elas seguem modelos estabelecidos, inclusive modelos mesmo de culturais, atuais mesmo, a cultura mudando, sim, a cultura do belo sem a preocupação com a saúde. Do sim. belo, você tem que ser bonito e ser bonito é seguir um padrão. Ponto. Se você não está dentro desse padrão, você não é uma pessoa bonita. Padrões de beleza sempre existiram Sempre na existiram, mas humanidade. agora a coisa está mais. Agora nós temos recursos para Uhum. fisicamente modificar isso. Antes era mais simples. Agora não. Agora eu posso trocar os seus dentes, você pode mudar a cor dos seus olhos. Eu acho que Você não acha mais forte? Eu posso simplesmente resolver mudar a cor dos meus olhos. hum, Isso eu acho um negócio tão forte. é que também a gente pensa ali, no século XVII, as pessoas raspavam a cabeça, colocavam peruca e usavam quilos de maquiagem para Tem disfarçar o isso, mau cheiro. tem isso também. Eu lembro muito de uma história, Na história a gente vê isso história do também. Brasil. Eu acho que eu estou sendo. Aí eu acho que entrou minha idade no Não, meio. lembra É daquela porque série? aí, com a idade eu acho que a gente tende a criticar mais a geração, por mais que eu Hum, tente me conhecer, criticar a geração atual. Eu Não, acho que eu eu gosto talvez de eu fazer esse entre nesse. retrospecto porque eu atendo muita gente, tem paciente de mais de 100 anos. Então, assim, eu vejo muito esse choque geracional. Mas eu lembrei agora de uma série brasileira chamada Quinto dos Infernos, sobre a Hum, história do Brasil. Eu não Coisa de assisti, não 20 anos, assisti. 30 anos atrás, eu acho, nem lembro. Nos anos 90. E aí tinha uma cena, que eu não sei se aconteceu de fato, mas acredito que sim,
dos portugueses, a corte portuguesa, dos nobres chegando no Brasil, fugindo do Napoleão. E quando eles chegaram no Brasil e os nativos, né, os brasileiros, índios, os escravos enfim, todas as pessoas que moravam, olharam para aqueles portugueses feios, todos cheios de maquiagem, fedendo, depois de meses viajando, com a cabeça raspada porque tinham piolhos e usavam peruca para disfarçar. Que E aí coisa todos terrível, os deve ser brasileiros terrível. começaram a raspar a cabeça para seguir a moda da época europeia. Então aí você já tira. A gente só ganhou mais ferramentas para rebanhar pessoas hoje. Você está me dando uma informação baseada em fatores históricos, para mim está sendo ótimo, É, porque mais é conhecimento que eu estou tendo. Eu juro a você que eu sabia disso, assim, mas não tinha me aprofundado nem colocado isso junto com a realidade atual. As coisas não só mudaram, não só mudaram, porque mudaram a forma, mas a essência é a mesma, né? é porque aquilo que eu falo, acho que não lembro se foi Sócrates que falou que o sentimento de pertencimento é uma das principais raízes da felicidade humana, como seres sociais, né? Então, Eu li isso ontem, né? Não sei o que, mas eu li isso ontem, foi. coincidentemente, na E internet. é isso que a gente vê, tanto nessa época no Brasil colônia, Hum. como hoje em dia. Por exemplo, na Zona Leste eu trabalhei muito tempo em pronto-socorro, hospital municipal, ali perto de Sapopemba, e eu já atendi muito corintiano, eu falo que eu sou corintiano por tabela. Depois de clássicos, assim, enfim, tinha algumas brigas de rua, alguns embates, eles iam pro pronto-socorro. E tava lá eu costurando sempre a cabeça de alguém que levou uma pedrada, que brigou na rua. Eu nunca vi, por exemplo, pessoas de classe média alta fazendo vandalismo e depredação na mesma proporção de pessoas que têm uma fragilidade social muito grande. Porque geralmente o menino que vai para o vandalismo e faz essa depredação, às vezes, ele tem uma família desestruturada. Ele quer um grupo que valide as ações dele. Ele quer se sentir pertencente a um Um grupo de grupo. pessoas. Então chega a ser cruel isso, assim, às vezes criticar e dizer integralmente, olha, é questão de escolha somente. Às vezes esse ambiente não tem uma ideia do que é uma família estruturada. Não tem um grupo, seja na escola, uma igreja, por exemplo, que diga, olha, não vai por aí. E aí é por isso que às vezes eu percebo isso. Eu não vejo muito o Enzo da classe média depredando, e não é porque o Enzo é mais bonzinho, não, é porque ele tem um local de pertencimento, de acolhimento. Eu vejo muito isso também na população LGBT, assim, Uma necessidade de ser aprovado. necessidade de ser aprovado, não Não somente é? aprovado Nossa, ser aprovado. também, mas principalmente de ser acolhido. Acolhido. Por exemplo, Porque população, todos nós queremos ser acolhidos. É da todos. natureza humana Isso, você ser acolhido, né? se pensadores gregos já falavam nisso, e até hoje a gente percebe, é porque realmente é inerente ao ser humano. A população LGBT, por exemplo, atendo muita gente, de todas as letras. Certo. Eu também me enquadro, né? Como homem gay, eu acabo vendo bastante isso e até acolhendo melhor, sabe? As pessoas que passam por situações piores. Mas 90% das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, né, LGBT, elas são rejeitadas pelas duas únicas instituições que ensinam o acolhimento, que perdoam até nossos defeitos, que é a religião, seja ela qual for, e a família. 90% tem a mesma história triste para contar de, minha família me botou para fora. O pastor da minha igreja não me aceitou, disse para eu rezar porque é pecado. E essas pessoas às vezes saem desse núcleo familiar, desse núcleo religioso, Às vezes mudam, fogem mudam para da uma grande família, cidade, fogem. ou fogem, são expulsas, mudam para uma grande cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, e acabam ficando perdidas. E nisso elas vão tentando construir outras relações de amizade, que às vezes estão mais perdidas que elas, vão buscando se anestesiar para aquilo que as adoece, e aí vem padrões de comportamento de risco, sexo desprotegido, Aí festas e entra milhões drogas, de enfim, coisas. o leque é grande. E nisso elas acabam muitas vezes se perdendo muito mais. E a sociedade, no geral, tem a ideia de que essa população se envolve muito mais em problema porque é naturalmente promíscua e tudo. Não é verdade. Lógico, Por exemplo, lógico. se eu sou um homem hétero e estou namorando uma menina, e se eu atraio, a própria família dela às vezes vai dizer: filha, perdoa, homem é assim mesmo. Lógico. Aí vai pipocar de reunião de família É outra coisa. encontro de casal com Cristo e com santos, e tudo vai ser feito para consertar aquele matrimônio, aquela relação. Se eu sou um homem gay e estou namorando com outro rapaz,
E se eu sou traído, ou se eu pego uma doença, às vezes, de maneira geral, minha própria família vai É porque a dizer: bem relação, feito, quem a manda se relação envolver? é, lógico. Quem manda se Você envolver? se afastou de Cristo, no Então, caso isso exterior, você. aconteceu porque você mereceu, porque você. Lógico. Vem a Assim, culpa querendo que vem a você se sinta culpa. culpado, quando as pessoas não se culpam também, porque isso, Assim, se for uma pessoa a maioria, ligada à religião, vem a culpa também, a né? maioria eu acho que tem um sentimento de culpa, pelo menos falando como médico mesmo, às vezes que eu observei e ouvi, o que é mais destruidor é o auto-julgamento, é a homofobia internalizada, né, que chamam. Então acaba que essas pessoas precisam também desse acolhimento. Tanto quanto o menino da periferia que vai para a torcida organizada, como a pessoa de classe média que está tentando um padrão de vida nas redes sociais. Então tudo gira em torno de validação. Só que nisso você perde tempo de vida. Você tem que escolher exatamente que grupo você quer pertencer e qual tipo de validação que você quer. Eu acho que é muito interessante pensar nisso, assim, antes de se engajar em algum grupo de pessoas. Futuramente eu vou convidá-la para a gente falar especificamente sobre isso, que isso é muito sério, Sim, sim. né? É muito sério, eu acho que né, precisa um Perceber, debate mais profundo, com com mais certeza, tempo, com certeza. para a gente entender muito esses Perceber padrões de abuso que você estava problemas de falando abuso, porque é inclusive não necessário. vai dar tempo, Uhum. mas, por exemplo, quando eu fui pesquisar sobre o distúrbio comportamental narcisista, eu não encontrava nada ligado ao homossexualismo. Não tinha, É porque não é eu inerente. não Uhum. tinha. Pouquíssimo. Você fala, hoje você encontra na internet tudo, mas não tinha, sabe? Não havia essa história ligada à homossexualidade. Era sempre, na grande maioria, o homem heteroabusivo, a mulher Uhum. era sempre vítima, tinham poucas mulheres Ah, não, é vivendo verdade. essa, sabe, que tivesse esse distúrbio, e com relação à homossexualidade, pouquíssimo, pouquíssimo. E Eu eu acho, disse, poxa, são coisas que a gente precisava conversar e falar, mas eu acho que precisaria precisa de uma modernização dos é, compêndios de saúde de mental, saúde. porque Mas nisso entram os preconceitos, a própria internet abriga isso também. Os preconceitos, os conceitos, a religião, tanta coisa, né? eu acho que hoje a gente está tendo mais acesso à Mais informação, acesso. é uma curva de aprendizado, e cabe a nós, enquanto profissionais da saúde, às vezes direcionar essas pessoas para, como eu posso falar, para o conhecimento. Tem muita Que informação eu, e pouco conhecimento. A gente tem que exatamente, você ajudar essas define muito pessoas bem. a Muita triar, informação e a pouco separar, né, conhecimento. o joio do trigo. E fala, olha, desse tanto de informação, isso aqui é válido, isso aqui pode jogar fora. Eu vejo isso com as fórmulas mágicas para emagrecer e para ficar forte, e o tal do padrão de beleza A pessoa inalcançável. diz, eu parei de fazer terapia, porque agora eu vou parar, porque eu comprei uns livros aqui que tá tá me ajudando muito. Aí eu não Nossa, vou dar um tempo, porque eu quero ler os dois livros, depois eu volto, eu digo, você vai parar para ler? Não, mas sabe como é? Esse livro de autoajuda, isso aqui é ótimo. um dos Quer motivos dizer, pelo qual eu estou lançando, né, esse projeto novo e esse modelo de atendimento, e principalmente também vindo até a mídia, falando mais sobre saúde, é porque eu estou vendo que pessoas com uma formação muito boa, vou falar da parte da classe médica, pessoas, inclusive colegas meus de faculdade, que manjam muito bem e fizeram assim, especializações magníficas, são bons profissionais, estão perdendo espaço para pessoas que acabaram de se formar, colocaram um jaleco e estão querendo só dinheiro. Então, assim, é até isso uma não é só forma. na sua profissão, em É, todas eu as falo da, profissões da, da praticamente. realidade que eu vejo, mas, assim, eu acredito que esteja acontecendo no geral. E aí eu começo a ver uma avalanche de charlatões que tiram fórmulas mágicas da cabeça e que falam, ó, vou juntar isso e isso aqui que não tem evidência nenhuma, vou chamar isso de Ozempic natural e vou te vender a um preço exorbitante. E se falhar o tratamento, a culpa é sua porque você não tem o padrão de vida que eu tenho, de acordar cedo, malhar, fazer banho no gelo, não sei o que mais. E aí a pessoa começa a ficar frustrada, porque além de gastar dinheiro, ela ainda se sente culpada, porque ela é imprestável. Ela não consegue acordar cedo antes do trabalho. Só que ela se esquece que ela tem que bater ponto às 8 horas do outro lado da cidade e volta tarde. E tem marido, tem filho. E aí fica tentando se comparar com aquela influência, enfim, ou influência que tem todo o tempo do mundo para fazer só aquilo. E às vezes não é mais feliz, não. Pelo contrário, Essa é a ternura, minha cadelinha, né, que eu coloco bonitinha. sempre ela na internet, falando sobre o tempo em São Paulo e outras capitais, né? Foi uma maneira de fazer com que ela se transformasse num artista, né? E ela é uma modelo, a cadelinha que eu sempre coloco, cadelinha. Aqui não está escrito, eu coloco sempre na internet. Ternura cadelinha do tempo. Aí quando chove, ela aparece, aí ela tem os fãs, os amiguinhos dela, principalmente as amigas dela, da opinião. Você tem uma cadelinha também, não é? Um Não, cãozinho, não tem? eu tenho dois gatos.
2 Vitor gatos? Hugo, que é um dos meus autores Ah, favoritos, Victor Hugo, que e ótimo. Serafina. Minha irmã escolheu porque era o nome da gatinha da Barbie. Minha irmã gostava e botou o nome. Aí tem o Eros também, que Ah, é Eros, um que boxer, ótimo. é um cachorro bem grandão, parece o É, Dino dos Flintstones. Ele é dos meus pais, que moram na guarda é branquinho, compartilhada, né? branquinho. É, eu vi você tirou uma foto É, com uma figura branquinha, assim, que tá até dentro da sua roupa, não é? isso, ele é dos meus pais, na Hum. verdade, mas meus pais moram a 200 metros da minha casa, então eu digo que é guarda compartilhada. Agora não que eu tô operado do joelho, mas sempre que dá eu tô passeando com ele. Até para gastar energia, né, tanto dele como a minha, que é a questão do eu tenho, né, o diagnóstico de TDAH. Eu preciso gastar muita energia assim durante o dia, fazer longas caminhadas às vezes, depois do trabalho, fim de semana. E aí o cachorro tá sempre ali me auxiliando. Eu adoro cachorro. Eu Eu tenho uma também. amiga que ela tirou uma foto. Ela tira sempre foto, ela tirou uma foto com um cachorrinho novo. Eu digo, poxa, mas que foto linda, você tá linda. Ela mandou dizer, só tô bonita porque eu estou com o cachorro. Põe com o cachorro, você para, você olha, você comenta, e diz que eu sou linda. Mas São, eu digo, não, mas é um pato. Eu vi você são... com o cachorro, eu digo, poxa, que ótimo, ele tem um cachorro. Eu Esse adoro cara cachorros. é legal, ele é bonito, ele é gente. Aí depois eu digo, não, gente. Eu sei que até que é branquinho, tava dentro da sua roupa, não é? Ele Você tava com ele assim é dentro filhote, com um era filhote na blusão, verdade. Hoje ele ele pesa tava. mais de 30 quilos. Eu vi até se você tava colhendo direito, a É, mãozinha dele não tava de hoje ele tem esse fora, tamanho aqui, é, é dos meus sendo pais. machucado. Eu digo, deixa eu ver, se ele tá dentro da roupa dele, será que tá direitinho? Eu vi Não, só não, você ver. aquela foto é antiga, mas ele já tá grandão hoje. E eu sempre gostei de cachorro, na verdade, tudo que é bicho. É, já tive capivara de estimação, que assim, a minha infância foi meio. Eu passava muitas férias aí na fazenda do meu avô, parte de mãe, que ficava no norte do Brasil, ali pro Amapá, quase Guiana Francesa, enfim, não chega tanto, mas era ainda mais para cima de Macapá. E aí ele tinha uma fazenda de búfalo e tive contato com animais assim diversos desde sempre. E alguns acabei tendo contato mais próximo. Mas cachorro de fato foi o mais bacana assim. Eu tive um, dois, três cachorros até hoje. E tenho dois gatos, né, hoje. A experiência com gato foi maravilhosa. Assim, eu digo que o gato é o cachorro que faz terapia. Eles são afetuosos do jeitinho deles, mas São independentes. não, nem Não tanto. são, não É mais são calmo. total. Assim, É mais. meus dois gatos são bem ligados a mim, assim. Eu não posso passar mais de um dia longe, que eles Ah, começam é? a Eu não sentir. sabia que gato. Agora que eu tô operado, por exemplo, do joelho, na hora de trocar o curativo, meu gato, ele sente o cheiro, eu acho, né, da ferida, longe, e ele começa a miar, fica perto de mim. Às vezes até não deixa meu pai, por exemplo, me ajudar com o curativo. Ele fica miando no meio, assim, achando que vai me machucar. E eu me surpreendi muito com o gato. Assim, eu tinha medo antes. Eu não sabia nem o que era um ronronar, eu achava que ele estava rosnando. Eu soltava. Hoje em dia eu sou apaixonado. Doutor Felipe, meu amigo, aqui eu tenho uns espelhinhos, Uhum. eu vou te passar para que você responda o que eles estão pedindo a você, certo? São os espelhinhos. Você escolhe, a ordem é sua. Hum, Opa, pronto, pode puxar. Fala em voz alta? Pode, pode, logo. Futuro. O futuro, como você vê o futuro, o seu futuro? Hum, Tendo mais tempo de qualidade e permitindo que as pessoas também alcancem esse tempo de qualidade. Você acredita que no futuro você vai ter mais tempo de qualidade? Acredito. Acredita? Uhum. A vida é viver o seu ritmo e, ao final da vida, saber contar isso em forma de histórias e ficar em paz com o passado. E você está trabalhando para isso? Tô, diariamente. Que ótimo. Desde que eu nasci, eu acho. Hum, Amarelinho. Vida. Vida, o que é a vida para você? Vida. A vida é uma maravilha. Brincadeira. Pode ser uma maravilha, pode ser. Aliás, você falou, se você falou, essa é a realidade. A primeira palavra que veio Eu peguei foi a isso vida é uma eu maravilha. peguei isso de um vídeo, de um meme. Mas a vida é viver o presente sem tanta preocupação com o futuro que eu acabei de falar. Viver o aqui e agora. Não só o aqui e agora, mas os próximos poucos passos que você tem para dar. Por exemplo, É estar presente, é isso? um resumo rápido, na época da faculdade eu viajei de carona pelo Brasil inteiro, algumas vezes. Sempre nas férias eu pegava uma BR, pro desespero da minha família, né, minha mãe, e ia para o posto de gasolina pedir carona, um plaquinha assim. E rodei o Brasil inteiro fazendo isso. Uma vez um dos motoristas falou assim para mim, olha, a gente não precisa fazer uma viagem intercontinental à noite
enxergando mais do que os 20 próximos metros que o farol do carro ilumina. Eu acho que na vida é a mesma coisa. A gente não precisa enxergar todo o trajeto. Basta saber o rumo e enxergar os próximos passos daquilo que você se sente confortável para fazer. E a gente sempre sabe. Você falou de viagem, e me veio uma coisa que você falou rapidinho, antes do podcast, que você fez uma especialização longe, você viajou para longe. Ah, Para onde você foi? Como foi isso? eu fiz parte da minha graduação pelo Ciência Sem Fronteira, né, na época, no Polo Norte, na Finlândia. Polo Norte. Na Gente, verdade, eu não tenho a menor noção como é que uma pessoa vai fazer, vai estudar no Polo Norte. Eu nem é, sabia que lá tinha esse campo para esse tipo de para estudo desse tem. Não, nível. não era exatamente dentro do Círculo Polar, Nossa, mas era a uns 100 quilômetros de lá. A Finlândia é um país mega desenvolvido, ultra tecnológico, tá entre sempre as três maiores potências em termos de educação, né, e saúde. E eu escolhi ir para lá. eu não estava sabendo. Você está me dando uma série de informações. Eu juro a você, É, estou sendo sincero, eu não sabia. Eu sabia que tinha tudo, mas eu não sabia que era nesse nível. então, Finlândia, Suécia, Noruega, A Dinamarca. Suécia, a gente sabe, porque eu tenho É, a um diferença, paciente lá que bateu do lado, a diferença é que a Finlândia não tem o petróleo da Noruega e nem explorou outros países como a como Suécia, a né? Suécia. Desculpem os É. suecos, mas é essa a história que se conta. Finlandeses apostaram na única coisa que eles tinham de valor, que era a força humana de trabalho e de inteligência. Eles apostaram na educação para mudar a história do país agrário. Em 70 anos eles saíram de uma colônia sueca barra russa para um país extremamente tecnológico. Aí eu escolhi para lá para ter contato com a saúde de qualidade, preventiva de qualidade. Conheci hospitais assim que colocavam até o sírio-libanês assim no chinelo, todos públicos. Assim, a carga tributária deles é um pouco maior que a brasileira, acredito ainda hoje, mas tudo tem um retorno. Então, assim, os 1.000 euros, por exemplo, que se ganha lá, vai integralmente para o tempo de qualidade que eu falei agora. Não vai para pagar duas vezes educação, saúde, como a gente faz no Brasil. Que além de pagar o imposto, a gente ainda tem que pagar o plano de saúde. Eita, morte. A morte. Como você vê a morte? O que é a morte para você? Morte? Ah, a morte é um. Eu acho que ela é um momento da vida que também precisa ser vivido integralmente, com respeito. Eu já segurei a mão de pessoas que fizeram a passagem, e assim, é muito importante a gente falar sobre dignidade nesse momento. Eu vejo a morte de duas formas, aliás, três. Uma profissional, eu lido às vezes com a morte, pacientes morrem, pessoas morrem, e eu preciso dar conforto para aquela pessoa nos últimos momentos, para a família dela. Eu penso muito na morte de entes queridos, meus pais, amigos próximos, com muito pesar, assim, eu realmente faço de tudo para que isso aconteça num momento bem longe. Todo mundo, para mim, tinha que ficar velhinho junto. E a gente nunca está preparado. Esse é um fato. Eu acho a morte muito interessante. Inclusive, eu entrevistei aqui no Mergulhando no Espelho uma médica que dá aula no Einstein de estudos paliativos, Ah, perfeito. né? Eu Porque tenho uma admiração enorme ela pelo é pessoal. ótima, né? Tá dando aula no Einstein. Incrível. Eu a convidei, ela aceitou. Tem um livro, inclusive, chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena É Ser um dia que vale a Vivido. pena ser vivida. Fantástico. Eu vi, é muito interessante, eu li, eu gosto muito. Agora me diga uma coisa, eu quero. A pergunta é: você vai para onde quando você morrer? Para onde você vai quando você morrer? Ah, eu? Para onde você vai? Simples. Os 20 metros do farol do carro não chegam lá ainda. Eu não penso nisso. Você não pensa O meu, nisso? meu sentimento em relação à minha própria morte é de pena. Eu tenho pena de morrer. Mas você não fica pensando para onde você vai, nada disso? Não, não. Não? Se é um mistério, que seja. Se não houver nada, eu também não vou sentir nada, então acabou. E se tiver alguma coisa, seja lá o que for, vai ser bom. E se existir realmente um jogo de méritos para chegar no local bom, um paraíso, então eu estou fazendo o que eu posso, o que eu acho que é o certo. Mas eu tenho pena de morrer. Tem muita coisa para ser vivida. Medo? Medo. Me fala dos seus medos, ou do medo específico, de uma maneira Hum, breve. medo de medo de chegar ao fim da vida, seja quando for, e perceber que eu não fiz ou não consegui ser aquilo que eu queria ser, sabe? Eu não dei meu melhor, eu não vivi com presença.
A gente fala muito em viver o presente e viver se amando, só que amor próprio é viver o presente e ter autocuidado. E eu acho que eu tenho medo de não fazer isso diariamente, de deixar a vida passar. Hum, Quem sou eu no Eu, espelho? quando você não notou, mas quando eu estava te dando, eu te dei de uma forma que você deixasse esse por último. Eu fui jogando assim, eu digo, eu jogo esse mais, ele vai pegar. Porque Ah, esse é. Aí eu digo, tudo bem, consegui. esse Como aqui psicólogo, é. fui te dando de uma maneira que esse Eu gosto ficasse para o disso. final. Eu faço. Pode ler de novo para você Quem saber? sou eu no espelho? Quem é você no espelho? Hum, Eu vou responder com uma citação de um livro que eu adoro, chamado Sociedade do Cansaço. Não conheço esse livro, não li. Vale muito a pena ler. Depois De quem é? é um escritor coreano, É coreano, é Cao difícil o cara Chu, falar o alguma nome. coisa, Ah, sei, mas coreano não precisa. Sociedade do Cansaço. É um livrinho de Sociedade capa do roxa. Cansaço. Fantástico. Divisor de águas na minha vida. E Vou tem ler. um capítulo que ele fala sobre a diferença entre festejar e celebrar. Não vou entrar muito em detalhes, mas tem uma citação que diz: antes de sair de casa para qualquer evento social, para qualquer coisa, se olhe no espelho e pergunte para o seu reflexo como está a minha energia, além da minha aparência. Como tá que motivos eu tenho para sair e dar o meu melhor. Eu acho que eu poderia responder isso com: eu sou tantas pessoas de frente do espelho, mas eu tento ser o melhor em cada uma delas. Eu tento ser o melhor profissional quando eu vou trabalhar, eu tento ser o melhor filho quando eu saio de casa para visitar meus pais, tento ser o melhor de mim quando eu saio para caminhar sozinho com o cachorro. Eu dificilmente saio de casa para me anestesiar. É sempre com um motivo para comemorar ou um objetivo específico de vida. É isso. Aqui nós temos uma lâmpada, que é a lâmpada do Aladim, para você fazer um pedido. Que pedido você faria para o gênio? Hum. Você tem um pedido para chegar o gênio e você. A lâmpada está com a gente, agora você faz o pedido. O que você pediria? Hum, Você não tinha pensado nisso? Não, eu acho que eu pediria para ter mais pedidos. Mentira. É, eu acho que eu pediria Você para. pode ter. Você acaba de pedir ao gênio para você ter mais pedidos. Não, é porque eu acho que isso só me deixaria mais confuso no paradoxo da Vamos, escolha. na Teria muitas na escolhas nossa anteriores. história, são três pedidos. Pode fazer os três? Vou fazer dois pedidos. O primeiro seria para ter só um pedido, que eu acho que três. Quanto mais pedidos, mais escolhas e mais confuso a gente fica. Tendo um pedido, eu acho que eu pediria para que meus problemas fossem mais desafios e menos problemas, sabe? Não sei se eu me fiz entender. Eu quero que a vida se apresente como desafiadora e não maçante. Eu acho que é isso que faz um ser humano ser humano. A capacidade de se superar nos desafios e não cair nos mesmos buracos, sabe, o tempo todo. Eu acho que eu pediria isso para ter uma vida desafiadora e com batalhas e boas vitórias e boas histórias para eu contar no fim dela. Certo. Felipe, aqui é o seu registro que eu fiz correndo aqui em um segundo só para de você, mas não Opa, é só a maneira simbólica, porque realmente né, imagina, foi só a maneira de uma boa dizer de um recordação, registro seu aqui, uma boa viu? E que recordação você sua. vai voltar, lógico, Obrigado né? mesmo Foi pelo ótimo, bate-papo. está sendo ótimo Foi tê-lo aqui muito do bom meu mesmo falar lado, um pouquinho mergulhando do no meu espelho, trabalho e né? conhecer melhor também você. Tá Certo? ótimo, certo. Obrigado. Felipe, câmera 3 é toda sua para você dar os seus dados, falar o que quiser, para que as pessoas, né, que queiram entrar em Claro, contato com claro. você. O pessoal pode estar me acompanhando aí nas redes sociais, Projeto TSI, né, no Instagram, @Projeto TSI, ou @Felipe Dantlu, que é a junção dos meus dois nomes, é Dantas Lourinho. Aí você pega ali DANT, e depois pega o L ou o R, aí Dantlu. Pode colocar isso no Instagram, que é o meu pessoal. TikTok, Dr. Felipe Dantas Lourinho. E também tá o WhatsApp, né, do projeto, né, do protocolo de 60 dias que eu elaborei. E aí o número, eu até falo aqui que tem os três números de WhatsApp pessoal. O do projeto é o DDD 11 96417 5710. E aí basicamente por lá vocês podem estar conversando comigo também, agendando consulta, falando com mais detalhes, né, do projeto. Tá um trabalho bem bacana, assim. A equipe tá gostando, os feedbacks estão bem positivos dos pacientes que já estão passando lá.
E vai ser um prazer também esclarecer qualquer dúvida sobre isso. Vamos levar uma saúde de qualidade, descomplicando a saúde um pouquinho. Estamos terminando mergulhando no espelho. Mas não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e vir fazer parte desta família cheia de afeto.